Olha, a bomba atômica que o Lula tem contra o Sérgio Moro e contra o Lava Jato pode ser muito maior do que a gente imagina. Voltou a circular hoje uma notícia do ano passado em que a juíza Gabriela Hart, aquela juíza do copia e cola, que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia com uma sentença copiada e colada, ela admitiu isso da sentença do triplex. Inclusive, em parte da sentença, ela falou apartamento, era um sítio, ela fala apartamento. Essa juíza ameaçando quem divulgar trechos dela na Vaza Jato, conversas dela com o Sérgio Moro e com os procuradores. Quer dizer, a juíza, antes mesmo dela poder ter sido pega pelo Intercept ou agora pelas provas que o Lula tem, ela já falava, opa, tenho culpa no cartório. O que será que estão nas mensagens da dona Gabriela Hart, que condenou o Lula? E aí começaram as especulações, mas a gente pode aqui falar de fatos. A dona Gabriela Hart já atuou como defensora do Sérgio Moro num depoimento do Lula. Eu vou falar aqui sobre os indícios. Aquele depoimento deixou muita coisa no ar, assim, e o desespero daquela juíza naquele dia foi uma coisa, assim, visível, notória. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para a dona Gabriela Hart e para o senhor Sérgio Moro? E eu sei que você quer. Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a esquerda. Você ajuda a ter Lula 2022. Você ajuda a esquerda a se fortalecer para que em 2022 a gente chegue com mais força, fazendo campanha para os candidatos da esquerda, para que a gente eleja uma maioria no Congresso Nacional. Se você quer isso, quer um governo de esquerda em 2022 ou a partir de 2023, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, é de graça, é só um segundo. E a gente aqui também faz oposição ao bolsonarismo e também ao lavajatismo. Nas ruas, a gente tem os outdoors contra o Bolsonaro. Isso aqui é o painel LED em Florianópolis. Agora tá diferente, tá o Bolsonaro com uma cara de diabo agora, falando inflação, sem vacina, faz arminha que passa. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, tem também os carros de som que estão rodando. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou o nosso Pix. No primeiro comentário tem o nosso Pix escrito, apoie@plantãobrasil.net. Então vai no primeiro comentário, você vai ver o Pix, PicPay, apoie conta bancária para quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil para a gente ir para cima dessa corja de assassinos que dominou o Brasil e dominou com o apoio da Lava Jato. Vamos falar agora da Lava Jato, mas se inscreve no canal, hein? O apoio é o seguinte, a Lava Jato apoiou o Bolsonaro, a gente sabe, e a juíza do Copicola estava desesperada para que as mensagens dela não viessem à tona. Só que agora, sabe o que acontece? As mensagens dela fazem parte de um processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Não são mais mensagens secretas roubadas, não são. Agora são parte de um processo que está no Supremo Tribunal Federal. Agora, se vazar, não é crime de ninguém. Se aparecer na Folha, mensagem da Gabriela Hart, se aparecer no Plantão Brasil, se aparecer em qualquer outro veículo, é simplesmente alguém que teve acesso a parte sigilosa de um processo, assim como a Lava Jato da senhora Gabriela Hart, do senhor Sérgio Moro e do senhor Deltan Dallagnol vazava trechos de delações que eram sigilosas para a Globo, geralmente em véspera de eleição, geralmente na véspera de algum acontecimento importante, para manipular a opinião pública sempre contra o PT. Eles faziam isso, e era crime o que eles faziam, porque eram processos sigilosos, corriam sob sigilo de justiça. E aí ficava aquela, quem será que vazou? O jornalista tem, por lei, pela Constituição, o direito do sigilo de fonte, ou seja, se o próprio Sérgio Moro enviasse para alguém da Globo trecho de uma delação sem prova contra o Lula para colocar ali na véspera da eleição e fazer manchete no Jornal Nacional, não ia acontecer nada, porque não ia ter como provar. Agora tem, saberemos quem é que fazia os vazamentos seletivos. Inclusive a Vaza Jato já provou que o Dallagnol fazia vazamentos para alguns jornalistas. A Vaza Jato já provou isso, mas agora a defesa do Lula tem tudo. E aí começou a se especular o que será que tem nas conversas da copia e cola. Vamos lá. Teve um dia em que o Lula foi depor e era a senhora Gabriela Hart. O Lula estava preso já, porque o Moro já era ministro do Bolsonaro, ou não tinha assumido ainda, mas era ministro, escolhido já pelo Bolsonaro, já se sabia disso. E aí o Lula foi depor. Aí o Lula começou a falar sobre o Alberto Youssef. Para quem não sabe, Alberto Youssef foi o primeiro doleiro do caso Banestado. O Alberto Youssef movimentou, se eu não me engano, foram mais de 10 bilhões de dólares no caso Banestado. Dinheiro que ele tirou do Brasil, dinheiro sujo, e mandou para outros lugares. E aí ele fazia alguma coisa para lavar esse dinheiro lá e para que os corruptos tivessem acesso a esse dinheiro, ele ficava com uma porcentagem. Ok. O Alberto Youssef, muita gente não sabe, ele foi delatado, foi investigado, foi preso no caso do Banestado e ele ficou menos de 2 anos preso
por movimentar mais de 10 bilhões de dólares. O juiz se chamava Sérgio Moro, ok? Ok, esse é o Alberto Youssef. Já já eu chego na copia e cola, calma, já já a gente chega lá na copia e cola. O Alberto Youssef, depois, ele foi preso na Lava Jato, foi o primeiro grande delator da Lava Jato, onde ele movimentou, indica-se, mais de 40 bilhões de dólares, e ele ficou preso menos de 2 anos. 2 anos. Então, no total, o Alberto Youssef não ficou nem 3 anos preso, é um dos homens mais ricos do Brasil hoje, tudo com dinheiro que era nosso, era meu e era seu. Dinheiro compensou para o Alberto Youssef o crime. Tem uma outra coisa, o Sérgio Moro foi avisado que o Alberto Youssef continuava cometendo crimes, movimentando dinheiro. O Sérgio Moro foi avisado disso em 2011. O Sérgio Moro ignorou, ele foi avisado por um delegado da Polícia Federal. O Sérgio Moro ignorou. E sabe o que aconteceu? O Youssef continuou cometendo crime até ser preso em 2014 de novo. Se o Sérgio Moro tivesse investigado o Youssef não teria continuado cometendo os crimes. Mas tem alguma coisa aí. Tem um advogado que era o rei das delações premiadas em Curitiba, na Lava Jato, e esse advogado, ele foi preso depois. Por quê? Porque Bastos, o nome desse advogado. Ele foi preso depois por quê? Porque ele recebia mesada de doleiros para que esses doleiros não fossem investigados pelo Ministério Público nem pela Polícia Federal. Esse advogado, ele era um dos reis da delação premiada de Curitiba. Quem fosse preso em Curitiba tinha que fazer delação e pagar milhões para esse advogado. As delações premiadas eram todas avalizadas pelos procuradores de Curitiba, entre eles o Januário Paludo. O Januário Paludo, vale lembrar que no celular do Dário Messer, que é o doleiro dos doleiros, tinha ali dizendo que ele pagava 50 mil por mês para o Januário Paludo. O Januário Paludo já testemunha a favor do Dário Messer num processo. A gente vê como os procuradores de Curitiba estão assim, bem ligados com doleiros e com pessoas criminosas que eles deveriam estar investigando. E como o Sérgio Moro não quis investigar, não quis ir para cima de um cara quando um delegado da Polícia Federal o avisou que o Youssef estava cometendo crime. Tá, o Lula falou do Youssef. Sabe o que a juíza do Copia e Cola falou? Se você continuar nesse tom, você vai ter problema comigo. Inclusive a Michelle Bolsonaro usou uma camisa com esses dizeres. Se continuar nesse tom, você vai ter problema comigo. Lembra disso? Eu não sei que problema que o Lula poderia ter. Ele já estava preso. Ela ia fazer o quê? Mandar matar? Ela ia fazer o quê? Amordaçar o Lula? Cortar a cabeça dele? O que ela podia fazer contra o Lula? Ele já estava preso, sem provas, porque o STF tinha rasgado a Constituição. Não ia mudar nada para ele. Problema comigo. O Lula é uma pessoa calma, o Lula é uma pessoa, não é como eu. Eu já ia mandar a juíza, você já sabe, né? Já sabe. Que problema que ela dá para mim? Me prender 2 vezes? Pois bem, aí o Lula, calma, esperou. No final do depoimento, o Lula trouxe o Youssef de novo e falou, o Youssef é amigo do Moro. Aí a juíza fala, você não pode falar isso porque você não sabe. Aí o Lula falou, sei sim, você não pode fazer acusações ao meu colega, disse a Gabriela Hart. Aí o Lula falou o quê? Ele falou, não estou fazendo acusação, é uma constatação. O Moro e o Youssef são amigos. Aí a Gabriela Hart falou, você não pode falar isso, eles não são amigos. Aí, peraí, pausa aí. Como é que a juíza do Copia e Cola sabe quem são os amigos do Sérgio Moro? Como é que ela sabe que ele não é amigo do Youssef? Muito defendendo o Moro, não faça acusação, não é constatação. Aí o Lula explicou o caso do Banner, explicou bem pouco, e a juíza falou, você para de falar isso, senão você vai ter problema. Ela continuou ameaçando o Lula até que o Lula deixou o assunto e continuou o depoimento, até porque a juíza é ela quem pode escolher, pode pausar alguém de falar e tudo mais, tá? Mas a juíza do Copia e Cola fez uma defesa muito agressiva do Sérgio Moro ali, não pode falar de Moro e Youssef. Agora eu já expliquei por quê. Que o Youssef continuou cometendo crime por mais 3 anos, sendo protegido por advogados que recebiam propina para que ele não fosse investigado, e outros doleiros também pagavam propina a advogados para não serem investigados e continuarem cometendo os crimes, ok? Ok, o Sérgio Moro foi avisado disso por um delegado e o Sérgio Moro não investigou. Em 2014 o doleiro foi preso, por acaso delatou um monte de gente do PT, sem prova nenhuma. O Sérgio Moro virou a Lava Jato completamente contra o PT. Eu falei isso aqui num vídeo faz 2 dias. Eu falei, foi o erro fatal do Sérgio Moro, virar a Lava Jato contra o PT, que deixava que tudo fosse investigado. E aí deixar o país na mão dos inimigos da Lava Jato, que era o pessoal do Romero Jucá, do Temer e tudo mais. E aí, quando ele fez isso, ele cavou a própria cova. Aí, o que acontece? O Sérgio Moro
foi lá e o amigo dele, por acaso, delatou todo mundo do PT por um crime em que ele foi condenado a 79 anos de prisão. Ele ficou 1 ano e 9 meses preso, se eu não me engano, ou 1 ano e 7 meses. Ficou nem 2 anos preso, ficou o senhor Alberto Youssef, e hoje está milionário. É isso que aconteceu. Você me diz, o senhor Youssef é amigo do Sérgio Moro ou não é? Será que nas conversas que agora o Lula tem acesso, e se os advogados do Lula quiserem vazar para qualquer jornalista, esses jornalistas não são obrigados por lei a dizer quem vazou para eles? Lembre-se sempre disso. Lula pode fazer a vaza-jato dele do jeito que ele quiser. Pode vazar para quem ele quiser, a hora que ele quiser, trechos das conversas. Será que não tem coisa aí explicando essa relação do Moro com o Youssef e por que a juíza estava tão apavorada do Lula falar sobre isso? Será que não tem alguma coisa aí? Outras pessoas estão fazendo muita especulação de que essa juíza tinha um caso com o Moro, mas aí eu já não posso entrar nisso, que aí já é coisa pessoal, e aí ninguém tem nada a ver com a vida dos outros. Mas seria uma coisa que ninguém espera, né? Essa política brasileira podia virar uma série, tem até romance, pelo jeito, aí na política brasileira. Mas também deve ter coisa sobre ela explicando a sentença para o próprio Sérgio Moro, e ela copiou. A gente tem que lembrar que ela copiou e colou a sentença. O o TRF4 já anulou um processo dela bem parecido com o processo do sítio de Atibaia, por copiar e colar sentença, por plágio jurídico. Quer dizer, ela já é reincidente nessa. Então a coisa vai ficar bem difícil para a dona Gabriela Hart. E agora está vindo uma tese, e o Estadão hoje, o Estadão está desesperado, que o Lula vai ser candidato em 2022. A direita está querendo uma tese que é a seguinte: o STF tem que devolver os direitos... Devolver não. O STF tem que tornar o Lula inelegível, mas livre. Como assim? Anular os processos contra o Lula, mas não anular o do sítio de Atibaia. Por quê? Porque o do sítio de Atibaia ele foi julgado pela Gabriela Hart. Se não anular esse processo inteiro, o Lula continua inelegível e ficha suja e não pode participar na eleição, mesmo sendo provado que o processo foi um copia e cola. É isso que a grande mídia está defendendo que seja feito com o Lula, para que o Lula não seja candidato. Ou seja, o Brasil não tem democracia. Você não pode votar em quem você quer. Você prefere votar no Lula ou no Haddad? Em quem você prefere votar? Não estou perguntando quem tem mais chance de ganhar. Estou perguntando quem você ia preferir votar. Você. Agora, se você respondeu que preferia votar no Lula e o STF não te deixar votar no Lula como não te deixou em 2018, eu te pergunto, é uma democracia quando temos todas as provas de que o Lula foi perseguido e de que ele é inocente? É democracia você não poder votar nele? Ah, mas o Haddad é um candidato que tem menos rejeição. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando, é democracia se você não pode votar em alguém que é líder de pesquisa e que na pesquisa de segundo turno ganha do Bolsonaro? Não é. Assim como não foi em 2018, não podemos votar no candidato que ganhava no primeiro turno em todas as pesquisas. Todas. Assim como não é democracia o fato de que grandes famílias bilionárias podem simplesmente colocar mentiras, disseminar mentiras, que são essas delações sem provas que foram feitas contra o Lula por tantos anos contra uma pessoa, e agora que aparece a verdade, nada. Não sai na Globo. A Globo deveria ser obrigada a dar para Vaza Jato e para essas provas que o Lula tem contra o Moro o mesmo tempo que deu contra o Lula. E aí eu te digo, se a Globo desse 10% do tempo, a Globo e o resto da grande mídia, o 10% do tempo que eles usaram para bater no Lula, se eles usassem para mostrar a verdade agora que a verdade está sendo mostrada, o Sérgio Moro não podia nem sair na rua depois disso. Se você acha que o Lula tem rejeição, eu vou te falar. O Sérgio Moro não ia nem sair na rua, porque não tem ninguém que ia ficar do lado de um criminoso como esse. E a senhora Gabriela Hart, vamos ver que o dia dela vai chegar e eu faço questão de fazer aqui não 1 nem 2, mas fazer 10 vídeos, se possível, mostrando o que aparecer dela nas mensagens que agora estão com o Lula. E é por isso que o Lula quer acesso a tudo. E é por isso que eles não estão querendo dar tudo pro Lula. Vai que o Lula já tem acesso a isso, ou quando ele conseguir acesso a essas mensagens da Gabriela Hart, vamos ver o que vai acontecer. Mas Brasília vai tremer e Curitiba tem gente que já tá tremendo lá. A Gabriela Hart não deve nem dormir à noite, porque agora o Lula tem as provas contra ela. A casa vai cair, dona Gabriela, vocês vão acabar todos presos, E quem quiser vê-los presos, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima dessa corja. A desgraça que está acontecendo no Brasil é culpa deles. Eles plantaram o antipetismo, culminou no Bolsonaro, eles apoiaram o bolsonarismo. E mas o bolsonarismo rompeu com a Lava Jato. Aí é problema deles, aí é problema da Lava Jato. Eu quero ver essa galera presa. É isso, falou.